Olá, meus queridos, tudo bom? Boa noite, como vocês estão aí? Para quem ainda não me conhece, sou Mariana Paludetto, sou professora especialista nos preparatórios da área da educação e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu sei que está deixando a galera aí de cabelo em pé, que é a prova da Secretaria Estadual aqui de São Paulo, que veio com uma grande novidade, que é a etapa da prova prática. E essa etapa da prova prática está criando muitas confusões aí, porque ela vem de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. Diferente de como foi lá da Secretaria Municipal de Educação, que a última etapa foi a prova prática, que teve uma gravação no local, com toda aquela infraestrutura. Secretaria Estadual da Educação usa outro esquema completamente diferente. Para a Estadual de Educação, você já precisa gravar o seu vídeo sozinho na sua casa e já encaminhar antes, assim que você fizer a sua inscrição. Tem até dia 20/7 para mandar o seu vídeo com a sua aula prática. Então é um modelo bem diferente, pegou quase todo mundo de surpresa, mas eu vim aqui para ajudar a esclarecer algumas coisas aí com relação a essa prova. Vamos dar uma olhada? A prova prática, então, agora não vai ser ali a última etapa. Ela vai ser avaliada por último. Só vão avaliar esse vídeo de quem passar nas outras etapas. Porém, todo mundo vai ter que fazer. Todo mundo tem que fazer e já mandar esse vídeo no momento da inscrição. Gente, pode ter certeza que muito candidato já vai rodar aqui, porque não vai se atentar a isso e não vai fazer o envio desse vídeo. Então, atenção redobrada com relação a isso. O prazo para esse encaminhamento começou lá no dia 15 de maio e vai até 20/7, até 20 de julho. A parte boa aí é que eles querem um trecho de uma aula bem curtinho. A gravação deve ter de 5 a 7 minutos. Outra parte boa aí é que o tema vai ser escolhido por nós, dentro dos temas ali previstos no edital. Então, todos os temas da aula têm que estar de acordo com o currículo paulista, que é o currículo de base aí da Secretaria Estadual, e precisam envolver os temas contemporâneos transversais, os TCTs. E também precisa ali abranger as habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente. Essas habilidades obrigatórias aqui para o professor é tema de legislação específica aí da Secretaria Estadual de Educação. Nós vamos estudar sobre isso quando for ver o material do edital. E também está ali previsto no edital. Durante a gravação, então, a gente vai escolher um dos temas que está proposto. Tem um anexo, que é o anexo 6 do edital, que traz os temas para cada uma das disciplinas, cada um dos componentes curriculares. Então, dê uma olhada para saber qual é os temas ali que estão propostos para você. O que vai ser diferente, que vai sair um pouco dessa lógica, são os pedagogos ou os licenciados que forem fazer a prova para a educação especial. A prova de educação especial, ela vai ser focada em estudo de casos. Mas nas outras áreas do conhecimento, é pegar algum desses conteúdos, que são conteúdos já previstos no currículo paulista para sua área, e pensar nessa aulinha aí de 5 a 7 minutos. Outra coisa também interessante é que o vídeo enviado será um só, mesmo que você se candidatar para duas áreas do conhecimento distintas. Então, o edital também prevê que se você fizer o seu cadastro ali, sua inscrição para língua portuguesa e língua inglesa, por exemplo, você vai escolher fazer o vídeo ou de língua portuguesa ou de língua inglesa, e a nota sua do vídeo vai valer para as duas disciplinas. Então, quem tem uma dupla habilitação e vai fazer duas provas, o vídeo gravado será um só, em uma das duas áreas de disciplina.
melhor, né? Você pode escolher ali qual é o componente com que você se identifica mais, ou que você tem mais facilidade, ou ainda aquele componente que você achar ali que foi mais fácil. O candidato, ele vai precisar gravar aí essa videoaula sozinho, a gente vai gravar em casa, usando o lado maior do celular na horizontal, ou seja, celular deitado assim para fazer a gravação. Essa gravação precisa ser no lugar bem iluminado e sem ruídos, de preferência na frente de uma lousa. Então, o ideal aí é que você consiga um lugar bem iluminado, sem barulho, e que tenha uma lousa atrás de você para fazer essa gravação, sem esquecer que precisa ser com o celular deitadinho. Vai ser permitido utilizar vários recursos. Podemos pensar aí numa aula igual essa que eu estou gravando aqui, por exemplo, né? Usando esse recurso de ter o slide como se fosse uma tela e o professor falando. Todos os recursos são autorizados aí, mas tem um porém. O candidato precisa ficar na câmera o tempo todo da gravação. Você não pode, por exemplo, usar a estratégia de colocar um slide na câmera e você não aparecer o seu rosto. Se você for usar um slide, tem que ser nesse esquema que eu estou fazendo aqui. Sempre o meu rostinho aí aparecendo para vocês, certo? Atenção! Ao contrário da Secretaria Municipal da Educação, que a gente ficou com o cabelo em pé sem saber, né? Se eles criam uma simulação de aula ou uma mera apresentação do plano, a Secretaria Estadual deixa claríssimo. Deve ser feita uma simulação de aula. Ou seja, você vai gravar como se quem estivesse ali na câmera fossem os seus alunos. Então, vai conversar com a câmera como quem conversa com os estudantes, prever interações, gravar realmente como se você estivesse em sala de aula, certo? O que vai ser avaliado aí durante essa apresentação? Você tem que apresentar os conteúdos, prever uma retomada desses conteúdos e pensar na finalização da sua aula. Vai ser avaliado se você consegue seguir uma sequência lógica ali durante a sua aula. A sua aula precisa ter começo, meio e fim. Então, não é um recorte de aula, né? Você precisa pensar numa aula ali para 5 minutinhos. É importante que você apresente uma introdução, uma contextualização da sua aula, que você traga qual é o objetivo daquela sua aula, vai desenvolver, fazer um aprofundamento e depois trazer uma conclusão de maneira clara e concisa. Então, precisa pensar, precisa prever estes 3 momentos. Uma introdução sobre o tema que você vai trabalhar, trazer os objetivos que você pretende atingir com aquela aula, como se estivesse falando com os seus alunos, não se esqueçam disso. Aprofundar um pouquinho o conteúdo e fazer uma finalização ali, um breve fechamento no final. Então, precisa trazer ali uma sequência bem lógica mesmo de como você trabalharia aquele tema, aquele conceito. Também vai ser, né, aí avaliado quais são as metodologias que você vai usar durante essa aula, quais são os recursos que você vai usar. E aqui ele, inclusive, dá uma ênfase aí a esse uso de recursos digitais. Uma recomendação que eu deixo para você é que vocês façam uso desses recursos digitais. Ele, inclusive, dá exemplos, né, da possibilidade de trabalhar com gráficos, esquemas, slides, vídeos, que ajudem ali a melhorar, né, a reter a atenção do aluno e a melhorar a sua proposta de aprendizagem. Então, prevejam isso aí quando vocês forem fazer a aula de vocês. Também será avaliada a linguagem utilizada por você, o seu tom de voz, suas expressões faciais e corporais, ou seja, a forma como você vai, de fato, ali dar a sua aula.
Você precisa usar uma linguagem clara, coerente, o seu tom de voz precisa trazer modulações ali de voz, você precisa trazer essa expressão vocal. Vai ser avaliado se sua postura, se seus gestos são adequados e se você traz ali, ó, mudanças do momento em que você está apresentando o conteúdo para os estudantes e nos momentos em que você está interagindo. Então, você precisa prever na sua aula que não vai ser uma aula puramente expositiva, onde só você vai falar. Vai ser necessário ter esse espaço de interação garantido. E a forma como você traz isso também vai ser avaliado pela banca. Não se esquecendo que a adequação para a faixa etária também vai ser algo que vai ser avaliado. Pense lá, olhe lá os temas de acordo com a faixa etária e traga nas suas falas, né? Dar aula para o 6º ano é bem diferente da forma como você dá aula para o 3º ano do ensino médio. Então, pensem nessas adequações que são necessárias para ali na sua fala. Também será avaliado a gestão que você faz do tempo. É um tempo super apertado, então você precisa pensar bem aí em como você vai usar o tempo. E se você vai conseguir dividir, equilibrar bem o período para a introdução do tema, para o aprofundamento e para a conclusão. Pensando aqui que, óbvio, nós vamos ter que nos deter por mais tempo no aprofundamento. Então, se você vai gravar uma aula aí de 7 minutos, o ideal é que você fique 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, na introdução e na conclusão, e que o restante do seu tempo você foque ali pensando no aprofundamento desse conteúdo. Então, quando ele fala de trazer essa boa divisão, não é tempo igualitário para cada fase, não. É justamente pensar que a introdução e a conclusão, óbvio, são mais rápidas do que o que eu necessito para o aprofundamento. E você precisa trazer isso de uma forma bem equilibrada para a sua prova. Muito bem. Outro ponto importante. O que é que pode fazer a gente zerar nessa prova? Dar 0. E aí, se tiver 0, não tem jeito. Reprovado no concurso. O que não pode acontecer de jeito nenhum. A fuga do tema. Então, fugiu do tema previsto no edital. É 0. Se você fugir da habilidade obrigatória que foi desenvolvida, então você olhando lá para o tema, ele está no currículo paulista e ele pretende desenvolver uma habilidade específica. Se a sua aula não está desenvolvendo essa habilidade, prova zerada. Se você não faz para o público-alvo adequado e se você não usa o conteúdo da disciplina para a qual você se inscreveu. Então, você se inscreve para geografia, faz uma prova do conteúdo que no currículo paulista está para história. Prova zerada. Se você não conseguir sintetizar e expressar de forma prática e clara a ação desenvolvida compatível com o currículo paulista. Então, gente, bora estudar o currículo, hein? Se o candidato não se apresentar ali durante o tempo do vídeo, se a qualidade de imagem ou de áudio for muito baixa, se ele estiver com o vídeo incompleto, ou se tiver vídeo ou áudio danificado, sua prova também é zerada. Se o vídeo tiver uma duração inferior a 5 minutos, é prova zerada. Se ele não estiver no formato ou na especificação correta do edital, também prova zerada. E se você ultrapassar os 7 minutos, também. Então, tem uma série de regrinhas aí que nós vamos precisar seguir para não correr esse risco da prova zerada. Zerou a prova prática, não tem conversa, certo? Lembra que eu comentei para vocês que o único ponto ali um pouquinho diferente vai ser para a galera que vai fazer concorrer à vaga para professor de educação especial? É porque no caso desses professores, não vai ser um conteúdo, um ponto do currículo da cidade, e sim uma espécie de um estudo de caso.
Eles trazem lá no anexo do edital, no anexo 7, alguns estudos de caso dentro de deficiências específicas, e você vai ter que pensar na aula que você daria para algum daqueles estudantes que estão ali no estudo de caso. É um pouco diferente da lógica que a gente está seguindo para as outras áreas do conhecimento, né? Que a gente consegue ali, o foco ali é pensar no conteúdo em si. Então, só para quem for fazer a prova para professor de educação especial, que vai ter uma lógica um pouquinho diferente. Certo, galera? E para a gente enviar essa prova, como que isso vai acontecer? Como que isso vai funcionar? Como eu disse lá no comecinho para vocês, a gente tem o período aí de 15 de maio até 20/7. Lá na nossa área do candidato, lá do site da VUNESP, vai ter um link para envio de documentos. Lá eu vou fazer o upload desse vídeo. E lembrando que nesse mesmo link é onde também eu vou mandar os meus títulos para a prova de títulos. Vai ter um videozinho aqui semana que vem falando um pouco sobre essa prova de títulos, fica ligado? Mas é interessante saber que vai ser feito nesse mesmo link. E é só você ir seguindo ali as instruções da tela. O seu vídeo tem que ter entre 5 e 7 minutos, no máximo 1 GB, e tem que ser com as extensões AVI, MP4, MKV ou MOV, certo? Só é permitido enviar um arquivo, ou seja, enviou o arquivo errado, já era. Não tem como editar, não tem como mudar o vídeo que você enviou, é um envio só. Se a videoaula não ficou legível ou se o arquivo foi corrompido, também já era, nem é avaliado, tá? Se o documento for enviado de qualquer outra forma, ou seja, se não tiver nessas extensões, se não for com esse tamanho máximo, se tiver qualquer coisa ali fora, também não vai ser considerado para avaliação, é zerada a sua prova, tá? Vale lembrar que no momento da inscrição, você precisa também concordar ali assinar, né, concordar com o termo de consentimento de imagem para você ter a sua prova avaliada. Certo, pessoal? Então, essas eram as dicas aí geral que eu queria passar para vocês sobre essa prova. A gente olhou aqui, na verdade, o que está lá determinado no edital. E uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que, obviamente, eu estou sim pensando em formas de ajudá-los aí nessa elaboração. Lá no Instagram, a gente já está lá, já vou colocar hoje a promoção para essas correções dos vídeos. Então, quem participou com a gente, da Secretaria Municipal de Educação, participou desse processo, né? Nossa banca corrigiu muitos vídeos e corrigiu também muitos planos de aula. Agora a gente não tem a etapa do plano de aula, mas nós já estamos com a promoção para as correções desta prova prática da Secretaria Estadual de Educação. E aí, como que funciona? Temos lá a lista de disciplinas, tá? Que nós vamos atender, não são todas as disciplinas, infelizmente, mas é uma grande parte delas. Essas disciplinas passam por uma avaliação da nossa banca, somos sempre em 2 professores, o pedagogo, eu no caso, geralmente, e um especialista aí da área de atuação de vocês, tá? Nós avaliamos esse vídeo, damos a devolutiva para vocês, de acordo com os critérios de avaliação que constam no edital, além dos comentários ali da banca, com algumas dicas para aprimoramento para você encaminhar esse vídeo. Nesse momento, a gente também já começa a ficar disponível para vocês pelo suporte via WhatsApp e via e-mail. E também a gente dá ali um manual simples, mas com algumas orientações importantes do que está aqui no edital e também de como gravar uma boa aula para vocês irem seguindo para ajudar ali durante esse processo, certo? O Instagram vai ficar aí na descrição do vídeo, podem entrar lá, vou deixar também o e-mail, qualquer coisa podem entrar em contato pelo e-mail,
que a gente conta para vocês aí sobre essa promoção, que vai estar com preço especial até o dia 31 de maio. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado um pouco vocês, iluminado aí um pouco as ideias para essa prova, que eu sei que está gerando bastante preocupação, né? Essa gravação, essa prova prática diferente, já logo no início, mas juntos a gente vai conseguir fazer um excelente trabalho. E, para finalizar, falando que lá no Instagram também estamos focados em Secretaria Estadual de Educação. Então segue lá que temos muitas dicas todos os dias, certo? Beijo, pessoal. Até mais.